Vamos começar justamente com a nossa manchete principal, um assunto de extrema importância. A gente está tentando entender, inclusive, os bastidores dessa operação. Mas o dono da rede Ultrafarma, o Sidney Oliveira, foi preso hoje em uma operação do Ministério Público de São Paulo que investiga um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda. São 3 mandados de prisão temporária, incluindo o fiscal, que é apontado como principal operador do esquema, e um executivo da rede Fast Shop. O grupo criminoso é acusado de favorecer empresas do setor de varejo em troca de propina. De acordo com a apuração, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina que somam mais de R$ 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Segundo o Ministério Público, foram vários meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O inquérito é conduzido pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, um setor do Ministério Público de São Paulo responsável pela investigação de crimes contra a ordem econômica. É um grande escândalo, não, Sakamoto? É um escândalo gigantesco, é um escândalo, na verdade, vamos colocar até em nome, tem corrupção, porque estamos falando de propina paga a um auditor fiscal de alto escalão, exatamente para quê? Para não cobrança de todos os impostos que deveriam ser cobrados. Então, estamos falando de corrupção, estamos falando de propina, né, bilionária, né, um esquema, só que estamos falando de uma palavra que é importante que seja colocada aqui, que é sonegação. É sonegação. Vira e mexe, a gente vê muita gente nas redes sociais defendendo sonegadores, dizendo que sonegadores são heróis do Brasil, né? É um posicionamento tacanho, é um posicionamento bizarro, porque quando estamos falando de sonegação, estamos falando de bilhões de reais que não são pagos, né? Estamos falando de dinheiro que deveria estar indo para ambulância, dinheiro que deveria estar indo para hospital, dinheiro que deveria estar indo para postos de saúde, para garantia do mínimo de qualidade da população num sistema único de saúde universal. Este é o destino de parte dos recursos. Tem corrupção? Tem tudo isso? Tem. Que o pessoal tem que limpar e tudo isso. Mas o que acontece é que esse é o destino de dinheiro que acaba sendo sonegado. E aí tem muita gente que fala heróis. Né? Eu torço muito para que, este caso, comprovada a responsabilidade de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, uma da rede de farmácias mais conhecida do Brasil, conhecida por conta dos remédios, conhecida por conta dos suplementos vitamínicos, que com isso, né, que comprovada a responsabilidade dele nesse processo de investigação, né, ele não seja deificado, ele não seja elogiado como um grande exemplo brasileiro por estar evitando que o dinheiro caísse no cofre público. Este é o ponto e este é o cuidado que tem que ser tomado no meio de tudo isso. Agora, é um tanto quanto irônico, né? Enquanto a Ultrafarma vende vitamina C para a saúde, vende ômega 3 para o coração, cálcio para os ossos, uma série de suplementos vitamínicos que você está cansado de ver naquele bombardeio de publicidade que ele acaba fazendo por conta da sua rede, né? O seu dono parece ter negligenciado o suplemento mais básico de todos, que é a honestidade. Né? Que é exatamente o trato decente com a coisa pública. Né? A gente está falando, né, a Ultrafarma que se orgulha, né, de cuidar da saúde de todo o Brasil, confirmado tudo que está colocado na mesa, na verdade, ele estava cometendo um atentado contra a saúde pública exatamente porque estava privando essa mesma saúde pública de receber recursos, né, que eram destinados a essa saúde, né, através de uma espécie de um complexo B da burla fiscal que utilizava esse esquema com um alto auditor que recebia propina bilionária. Eu gostaria, a gente está esperando, na verdade, divulgação de mais informações sobre a operação, porque é o seguinte, se esses valores são esses valores pagos em propina, imagina o tanto que não deixou de ser arrecadado no final das contas. O Sidney Oliveira, ele só para terminar, Fabíola, ele acabou envolvido em outras polêmicas, inclusive aqui em São Paulo, na época da gestão Dória, houve toda aquela promessa de doação de medicamentos para São Paulo. Esses medicamentos, ele acabaria com isso conseguindo alguns benefícios, só que esses medicamentos estavam próximos de vencer e acabaram tendo que ser incinerados
né? E a prefeitura gastou um dinheirão para isso. Então, na verdade, quem saiu beneficiado? A população não foi, sendo que você tem um programa de farmácia popular que funciona bem, né? Então, é com bons olhos, para terminar, é com bons olhos que a gente vê a operação, vamos ver quais são os desdobramentos, né? O que acontece, mas claramente sonegação bilionária é o suplemento que Sidney Oliveira guardava só para si. Chama muita atenção porque o Sidney Oliveira, ele não era apenas um empresário que estava por trás da Ultrafarma, né? Ele acabou sendo um garoto propaganda, inclusive, né? Ele faz propaganda, ele interage com outros apresentadores e chama muita atenção porque a farmácia dele é conhecida por ser uma farmácia popular, que foi sempre o que ele divulgou, né? E agora, essas informações que vão chegando e essa operação revelam os bastidores disso e por que uma farmácia acaba ganhando esse tamanho e esse desconto, o que estava por trás de tudo isso. A gente vem questionando, pedimos entrevista aqui ao governo do estado de São Paulo, né, o governo Tarcísio de Freitas, inclusive, né, porque justamente a Secretaria da Fazenda também é envolvida nisso. Acaba de chegar a nota da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, que diz o seguinte: a Secretaria está à disposição das autoridades e colaborará com os desdobramentos da investigação do Ministério Público por meio da sua Corregedoria da Fiscalização Tributária. Enquanto integrante do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e diversos grupos especiais de apuração, a Secretaria tem atuado em diversas frentes e operações no combate à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ilícitos contra a ordem tributária, em conjunto com órgãos que deflagraram operação na data de hoje. Além disso, a Secretaria informa que acaba de instaurar um procedimento administrativo para apurar com rigor a conduta do servidor envolvido e que solicitou formalmente ao Ministério Público de São Paulo o compartilhamento de todas as informações pertinentes ao caso. A administração fazendária reitera o seu compromisso com os valores éticos e justiça fiscal, repudiando qualquer ato ou conduta ilícita, comprometendo-se com a apuração de desvios eventualmente praticados nos estritos termos da lei, promovendo uma ampla revisão de processos, protocolos e normatização relacionadas ao tema. Então, aqui, segundo a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a Secretaria também colaborou com essas investigações e com essa operação do Ministério Público. Vamos lá, Josias, que escândalo é esse? Qual é o tamanho desse escândalo que a gente está apurando neste momento? O escândalo é grandioso, né? Um escândalo que nós estamos falando só do butim da propina de 1 bilhão em subornos, né? É um escândalo grandioso. Agora, o mais desalentador, Fabiola, é que esse escândalo ele se soma a muitos outros. Noutros tempos, imaginou-se que a descoberta de casos de corrupção era algo saudável. Dar de cara com um caso como esse, estrelado por empresários que subornam agentes do fisco estadual para sonegar impostos, é sempre desagradável. Causa uma certa revolta, um asco, mas costumava-se considerar que os escândalos são bons porque revelam algo ilícito, eram bons. Equivalia a descoberta de um caso como esse a um desmascaramento. E esse sentimento, infelizmente, está mudando, porque a quantidade absurda de escândalos abala o efeito bom que deles se esperava, né? Obviamente, é saudável que o crime seja desvendado, que os criminosos sejam desmascarados, mas há, no momento, uma triste sensação de cansaço, né? A impressão de que não adianta, que uma quadrilha sempre se sucederá à outra, né? Na operação dessa terça-feira, a polícia foi às ruas para cumprir 3 mandados de prisão, 2 empresários, entre eles esse que você mencionou, Fabiola, o fundador da Abifarma, o Sidney Oliveira, e um fiscal de tributos de São Paulo, que é acusado de comandar um esquema que amealhou 1 bilhão de reais em subornos, né? E esse caso se soma a outras roubalheiras, antigas e novas, públicas e privadas. Lá atrás, no Mensalão e no Petrolão, compravam-se parlamentares no âmbito de negócios com o Estado. No orçamento secreto, constitucionalizou-se o assalto aos cofres federais. A fraude daquele grupo Americanas
foi 100% privada, poupou, neste caso, o Tesouro Nacional. No assalto contra os aposentados, estávamos falando disso dias atrás, entidades sindicais usaram o INSS como veículo para chegar ao bolso de velhinhos indefesos, né? E nesse novo escândalo, empresários são acusados de tungar os cofres estaduais paulistas, tiram de cofres paulistas dinheiro que podia ser usado para programas sociais, para educação, saúde. Então, tamanha a quantidade de delinquências que o Brasil parece ter mudado de patamar. Sem sentir, sem perceber, vai deixando de ser um país que convive com casos de corrupção para virar um país em si mesmo corrupto, um país no qual certas pessoas se recusam a ficar honestas, mesmo depois que seus esquemas se tornam meio manjados. Não é? Imagine-se quantos casos como esse de empresários subornando agentes fiscais para não pagar imposto, quanto disso está se repetindo pelo Brasil? Não é? Então, as estruturas estão meio que apodrecidas. E, nesse momento, está lá o Congresso discutindo uma forma de blindar os parlamentares para livrá-los de investigações, livrá-los dos processos que estão correndo no Supremo. Então, realmente, há um certo cansaço, tamanha a quantidade de escândalos. E isso é ruim, porque a descoberta de um escândalo, como disse, sempre deveria ser vista com um certo otimismo. Poxa, pelo menos estamos desmascarando algo que estava sendo feito na surdina, à margem da lei. Mas, realmente, a sensação é de cansaço, Fabiola.